pessoal do Projeto SA, meu nome é Raquel, eu sou oceanógrafa, estudante de doutorado em oceanografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e para a Semana do Meio Ambiente eu vou responder algumas perguntas sobre o meu trabalho como oceanógrafa. Bom, a oceanografia é um curso de ciências do mar, e nós oceanógrafos estudamos as características dos mares e oceanos como um todo. O oceanógrafo pode trabalhar tanto na região costeira, nas praias ou estuários, como a Baía de Guanabara, ou então em manguezais, ou ainda pode trabalhar nas áreas oceânicas propriamente ditas, que são as áreas afastadas do litoral. A oceanografia ela ainda pode ser dividida em 4 grandes áreas: oceanografia física, química, biológica e geológica. A oceanografia física estuda características físicas dos oceanos como um todo, mas principalmente processos de circulação. Então, nós estudamos processos como ondas, marés, correntes oceânicas, circulação regional ou planetária. Na oceanografia química, nós estudamos propriedades químicas da água do mar, como, por exemplo, salinidade, concentração de nutrientes, oxigênio, poluentes, a formação da matéria orgânica, que é um produto da atividade biológica, e como funcionam os ciclos dos elementos químicos ao longo do tempo, como esses elementos são reciclados e quais são os processos responsáveis por essas transformações. A oceanografia biológica estuda todos os organismos marinhos, as cadeias alimentares e como as mudanças ambientais podem afetar esses organismos, e quais ações importantes para a preservação das espécies marinhas. Por último, a oceanografia geológica, onde podemos estudar os sedimentos marinhos, identificar processos de erosão das praias, fazer mapeamento do fundo marinho e também poder atuar na área de petróleo e gás. Desses 4 grandes grupos que eu já apresentei, o meu principal foco de trabalho tem sido dentro da oceanografia química. Eu estudei no mestrado e agora vou continuar no doutorado. Trabalho sobre variações de concentração de carbono orgânico dissolvido nas águas da região da Península Antártica. Explicando um pouco o carbono orgânico, ele tem origem em processos biológicos. Esse processo começa quando o fitoplâncton utiliza o CO2 durante a fotossíntese, quando é formada a matéria orgânica, carbono orgânico. Esse carbono orgânico ele vai sustentar toda uma cadeia alimentar, uma teia trófica, e com o tempo, com a morte dos organismos, essa matéria orgânica ela pode ser degradada pela ação de bactérias, ou então ela pode ser sequestrada pelos oceanos, podendo ser retida no sedimento marinho ou no fundo marinho durante muitos anos. Bom, o conceito de carbono orgânico dissolvido é porque, na verdade, existem basicamente 2 frações de carbono orgânico, a fração particulada e a fração dissolvida, que é a que eu estudo. O que diferencia a fração particulada da dissolvida é um processo de filtração da água do mar. Então, o que fica retido no filtro é o que a gente chama de carbono particulado e o que fica na água filtrada é o carbono orgânico dissolvido. Bom, a Antártica realmente é um ambiente único, com uma natureza incrível, e fazer ciência na Antártica é bastante complexo. A gente precisa de uma estrutura muito grande. Bom, a oceanografia na Antártica ela é realizada principalmente a bordo dos navios. No Programa Antártica Brasileiro, a gente utiliza os navios de pesquisa da Marinha do Brasil. As viagens para a Antártica geralmente acontecem entre a primavera e o verão, quando as condições climáticas são adequadas. É o derretimento do gelo marinho, que é formado no inverno, que permite a navegação de mares da Antártica. Nos grupos de pesquisa estão pesquisadores de todas as grandes áreas da oceanografia e existem várias universidades trabalhando em conjunto. O projeto em que eu participo, ele é coordenado pelo Grupo de Oceanografia de Altas Latitudes da Universidade Federal do Rio Grande e com colaboração de várias universidades nacionais e internacionais. Bom, sobre a rotina de trabalho a bordo, nós realizamos estações oceanográficas, onde a gente determina em mapa as posições mais adequadas para o nosso estudo, e a gente para o navio nessas posições e realiza as coletas de dados. Nós utilizamos um equipamento chamado CTD, como o equipamento principal. Ele mede temperatura da água do mar, a condutividade, que depois é convertida para a salinidade, e a pressão da água. Nós também coletamos amostras de água do mar para fazer as análises químicas, incluindo as análises de carbono orgânico. Bom, com relação à coleta de dados para análise química, nós coletamos essas amostras na Antártica, elas são armazenadas, congeladas, e depois, quando dá volta ao Brasil, a gente realiza as análises propriamente ditas nos laboratórios aqui no Brasil.
Quando a gente faz campanhas para a Antártica ou qualquer região do oceano, é como se a gente tirasse uma fotografia e capturasse as condições daquele momento. E no ano seguinte a gente volta ao mesmo local e tira uma outra foto. E começa um processo de comparação das fotos das regiões. Então, o que eu desejo responder com o meu trabalho é como a distribuição do carbono orgânico dissolvido ocorre com o tempo e quais são os principais fatores relacionados com essas variações. Será que são processos físicos de circulação? Será que é atividade biológica? As mudanças climáticas estão interferindo e de que forma? Durante o trabalho do mestrado, nós observamos, por exemplo, que algumas diferenças na região da Península Antártica na distribuição do carbono orgânico dissolvido entre anos de 2015 e 2016, esses dois verões de 2015 e 2016, tiveram forte influência, por exemplo, do El Niño, que é um fenômeno que a gente está acostumado a ouvir na televisão, na previsão do tempo. Então, esse fenômeno afetou as condições na Antártica. Bom, essa pergunta é muito interessante. Faz muito sentido a gente pensar por que estudar uma região tão distante, tão fria. Mas é importante a gente entender que tudo no planeta está conectado de alguma forma. E a Antártica funciona como um grande regulador do clima global. As condições climáticas, meteorológicas e oceanográficas do Brasil e do Hemisfério Sul, elas dependem muito da Antártica. Por outro lado, se a gente pensar que a Antártica é um lugar praticamente isolado de atividade humana e é extremamente sensível às mudanças climáticas, então a gente pode começar a pensar quanto o nosso meio ambiente, perto de nós, está sendo afetado e quais as ações a gente pode começar a tomar para poder mitigar essas mudanças. Então a gente consegue fazer um paralelo entre ambientes tão diferentes. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.